O sol da noite lançava longas sombras pelas paredes brancas imaculadas da casa dos Watson, uma casa construída com precisão, assim como a vida que eles haviam moldado dentro dela. Cada detalhe de sua existência era cuidadosamente projetado, desde os móveis modernos e elegantes até o jeito que o jazz suave tocava ao fundo durante o jantar. Era o tipo de vida que as pessoas invejavam, que parecia sem esforço, mas era mantida com uma disciplina implacável. Max Watson sempre acreditou que havia encontrado sua parceira perfeita em Sarah. Ela era elegante, inteligente e sabia como tornar qualquer espaço acolhedor e convidativo. Por 10 anos, o casamento deles foi uma dança harmoniosa de amor, confiança e respeito mútuo, ou pelo menos era o que ele pensava. Naquela noite, ao entrar na garagem, algo parecia errado. A sensação era sutil, como um sussurro de inquietação roçando as bordas de sua mente. A casa parecia a mesma, mas algo no ar estava diferente. Ao entrar, ele encontrou Sarah sentada na varanda, os últimos raios dourados do sol refletindo em seu cabelo loiro escuro, fazendo-o brilhar como ouro fiado. Ela segurava o celular com ambas as mãos, seus polegares se movendo em toques rápidos, quase nervosos. Seus lábios formavam um pequeno sorriso, um que Max já vira incontáveis vezes antes, mas esse sorriso não era para ele. Ele pigarreou. Sarah deu um leve pulo, mas o suficiente para Max notar. Ela virou-se, sua expressão suavizando-se em uma de afeto casual. "Oi, amor", disse ela, travando o celular com um movimento rápido dos dedos antes de colocá-lo com a tela para baixo na mesa ao lado. "Você chegou cedo." Max inclinou a cabeça. Terminei os projetos antes do prazo. Pensei em te surpreender." "Que doce", disse ela, mas havia uma tensão em sua voz, um lampejo de algo indecifrável em seus olhos verdes. Ele se aproximou, dando um beijo suave em sua testa, mas sua mente já estava em espiral. Por que ela reagiu assim? Por que escondeu o celular no momento em que ele chegou? Ele disse a si mesmo que estava sendo paranoico. Talvez fosse estresse do trabalho. Talvez ela estivesse planejando algo legal para ele. Uma surpresa de aniversário. Uma viagem inesperada. Mas o sussurro de inquietação não desapareceu. Durante o jantar, ele a observava cuidadosamente. Ela estava envolvida na conversa, sorrindo nos momentos certos, rindo de suas piadas, mas havia algo reservado nela, como se estivesse constantemente ciente do celular na bancada, que se iluminava com mensagens que ela fingia não notar. Então, veio o momento que destruiu a ilusão. Após o jantar, enquanto Sarah subia para tomar banho, ela deixou o celular desacompanhado. Ele ficou lá, brilhando suavemente com uma nova notificação. Max hesitou. Uma parte dele gritava que não deveria invadir sua privacidade, que a confiança era a base de seu casamento. Mas outra parte, uma que parecia instinto de sobrevivência, o impulsionava adiante. Seus dedos tremiam ligeiramente ao alcançar o aparelho. A tela se iluminou sob seu toque, revelando uma única mensagem não lida. "Mal posso esperar por hoje à noite. Apenas nós, só os escolhidos." A respiração de Max falhou. Uma sensação fria e vazia se espalhou por seu peito. Ele encarou as palavras, sua mente se recusando a processar seu significado. Apenas nós, só os escolhidos. O que ela estava planejando? Com quem estava se encontrando? E por que cada célula de seu corpo gritava que algo estava terrivelmente errado? Enquanto o som da água correndo enchia a casa, Max colocou o celular de volta exatamente como estava e se afastou, seu coração batendo forte contra as costelas. Ele sempre acreditou que seu casamento era inquebrável, que Sarah era sua parceira em tudo. Mas agora, conforme a noite se aprofundava ao seu redor, uma pergunta ecoava mais alto que todas as outras. Será que ela algum dia foi realmente dele? O sol da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto de sua casa suburbana imaculada, lançando luz dourada sobre os pisos de madeira polida. O aroma de café recém-passado enchia o ar enquanto Max sentava na ilha da cozinha
observando sua esposa se mover pelo ambiente com graça effortless. Havia algo diferente nela hoje. Sarah cantarolava para si mesma, sua voz leve, quase caprichosa, enquanto rolava o celular entre goles de café. Seu longo cabelo castanho caía sobre um ombro, seu hobby de seda frouxamente amarrado na cintura, uma manhã perfeita em um casamento perfeito. E, no entanto, algo parecia errado. Max sempre se orgulhou de não ser do tipo ciumento. Não tinha motivos para ser. Sarah era uma esposa dedicada, pelo menos até onde ele sempre acreditou. Mas a descoberta da noite anterior ainda o perseguia como uma sombra. Aquela mensagem, aquelas palavras. Mal posso esperar por hoje à noite só para os escolhidos. 1000 explicações passaram por sua mente, cada uma mais absurda que a anterior. Talvez fosse uma piada interna, talvez um erro, talvez, apenas talvez, ele estivesse imaginando coisas. Mas agora, ao observar Sarah, o jeito que seus dedos tamborilavam distraidamente na borda da xícara de café, o jeito que ela olhava para o celular e rapidamente virava a tela, era como observar uma estranha. Algo estava errado. Você está de bom humor esta manhã, disse ele, forçando um sorriso enquanto mexia seu café. Sarah olhou para cima, sua expressão indecifrável por uma fração de segundo, antes de exibir um sorriso caloroso e ensaiado. Estou, admitiu, mordendo levemente o lábio como se suprimisse um segredo. Vai ser uma noite divertida. Max sentiu os músculos de seus ombros se tensionarem. Uma noite divertida? Ele repetiu, fingindo curiosidade. Sarah se encostou na bancada, seu olhar brincalhão. Eu te disse, lembra? Vou receber algumas amigas, só um vinho, nada demais. Max assentiu lentamente. Ela havia mencionado algo sobre uma noite de garotas no início da semana. Mas ele mal prestara atenção na época. Agora, as palavras soavam diferentes em seus ouvidos. Algo na forma como ela disse, muito ensaiado, muito leve. Parece legal, disse ele cuidadosamente observando sua reação. Quem vem? Sarah hesitou. Foi uma fração de segundo, quase imperceptível, mas Max notou. Ah, sabe, as de sempre, Emily, Rachel, Vanessa, ela disse, dispensando com um aceno de mão. Só as meninas? Você não precisa se preocupar com nada. Sei que você tem aquele voo cedo amanhã. Max tomou um gole lento de café, sentindo o calor infiltrar-se em seus ossos. Embora seu interior tivesse ficado frio. O jeito que ela disse, o jeito que ela queria que ele estivesse fora. Ele deveria tê-la confrontado ali mesmo. Deveria ter perguntado por que ela recebeu aquela mensagem. Deveria ter exigido a verdade. Mas, em vez disso, ele apenas assentiu. Certo, o voo, murmurou. Uma mentira para encobrir uma mentira. Ele podia sentir agora o peso de algo não dito pairando entre eles. Bem, disse Sarah, endireitando-se, esticando os braços acima da cabeça de maneira deliberadamente lânguida, como se quisesse distraí-lo. Devo ir pegar algumas coisas para hoje à noite. Você estará fora antes de começar, certo? A forma como ela perguntou, a forma como ela se certificava. Max sentiu seu pulso nos ouvidos. Sim, disse ele, forçando sua voz a permanecer firme. Estarei fora daqui antes que sua pequena reunião comece. Sarah sorriu, satisfeita. Beijou-o levemente na bochecha, o aroma de seu perfume permanecendo enquanto ela se afastava. Perfeito. Te vejo mais tarde, então. Com isso, ela pegou as chaves, o celular e desapareceu pela porta da frente, deixando Max sozinho com seus pensamentos. Ele ficou lá por um longo tempo, encarando o café da manhã intocado à sua frente. Então, lentamente, ele pegou o celular no bolso, abriu uma aba de pesquisa. Se Sarah tinha segredos, ele estava prestes a descobrir exatamente quais eram, e ela não veria isso chegando. A noite ainda era jovem, mas o peso no peito de Max tornava-a sufocante, como se o tempo tivesse engrossado, prendendo-o em uma descida lenta ao abismo. Ele estava sentado em seu carro, estacionado a poucas casas de distância da sua, seus dedos segurando o volante com força suficiente para branquear suas juntas. Daquela distância, sua casa parecia a mesma de sempre. Um santuário moderno com luzes quentes brilhando suavemente de dentro. Para qualquer estranho,
Era a imagem da perfeição suburbana, um lugar de amor, confiança e segurança. Mas Max agora sabia a verdade. Ele pegou o celular, seu coração martelando no peito. Com um deslizar, a tela se iluminou e ele abriu o feed da câmera de segurança. Um arrepio subiu por sua espinha ao acessar a câmera da sala de estar. O que viu fez seu estômago se contrair. A noite de garotas que sua esposa mencionara tão casualmente não era nada disso. A sala, sua sala de estar, onde passaram inúmeras noites juntos, agora estava cheia de homens. Nenhuma mulher à vista, exceto por Sarah. Ela estava no centro de tudo, a rainha dessa reunião distorcida, rindo, inclinando a cabeça para trás, sua mão repousando de forma brincalhona no braço de um homem sentado ao seu lado. Um homem que Max nunca vira antes. Sua mandíbula se travou ao observar o jeito que ela se inclinava, sussurrando algo no ouvido do homem, o jeito que os lábios do homem se curvavam em um sorriso cúmplice. Ele mudou para outro ângulo da câmera, a sala de jantar. Outro grupo de homens, vestidos com camisas de botão impecáveis e ternos bem cortados, seus relógios brilhando sob a luz do lustre. O cheiro de colônias caras provavelmente enchia o ar, misturando-se com o aroma da traição. Eles estavam bebendo, conversando em vozes baixas e confiantes, completamente à vontade, como se fosse um arranjo de longa data, como se pertencessem ali. O estômago de Max revirou. Quantas vezes isso acontecera antes? Quantas noites ele a beijara de despedida, acreditando que ela estava passando tempo com amigas, enquanto ela entretinha estranhos em sua própria casa. Um gosto amargo subiu em sua garganta. Ele a amara, confiara nela, fora completamente cego. No entanto, apesar da fúria queimando dentro dele, ele não se moveu. E romper pela porta da frente em um acesso de raiva seria fácil demais, impulsivo demais. E ele não tinha intenção de deixar suas emoções ditarem suas ações. Não, ele não daria a eles essa satisfação. Ele se forçou a respirar lentamente, exalando pelo nariz. Se Sarah pensava que podia fazer isso em segredo, estava prestes a aprender o quão profundamente o subestimara. Um plano começou a tomar forma em sua mente, frio, calculado. Ele estava farto de ser o tolo. Max fechou o feed de segurança, colocou o celular de lado e deixou seus lábios se curvarem em um sorriso lento e deliberado. O jogo havia mudado e ele estava prestes a fazer o próximo movimento. A noite era fresca, trazendo consigo o zumbido distante da cidade além das ruas tranquilas e polidas do bairro. Do lado de fora, a casa se erguia como uma fortaleza inabalável, luz quente derramando-se de suas vastas janelas, risadas escapando como mel. Era o som de conforto, de indulgência, de pessoas que acreditavam ser intocáveis, mas dentro de Max não havia nada quente, apenas gelo. Ele estava nas sombras de uma propriedade vizinha, seu pulso firme, sua respiração equilibrada. A traição havia parado de queimar como fogo, transformando-se em algo muito mais perigoso, uma resolução fria e calculadora. Sua esposa estava lá dentro, no centro de tudo, sorrindo, rindo, drapejando-se em engano. Mas naquela noite, a ilusão se despedaçaria. Ele verificou suas mensagens no celular de seu amigo Tyler, um velho conhecido da faculdade que se tornara detetive particular. Tyler fizera seu trabalho bem. Os convidados lá dentro não eram apenas estranhos. Eram homens com segredos, homens que tinham tudo a perder. David Langston, advogado de alto perfil conhecido por fazer problemas desaparecerem. O tipo de homem que lidava com coisas para políticos e CEOs que queriam sua sujeira enterrada profundamente. Richard Cole, magnata do setor imobiliário com uma esposa e 3 filhos, cuja reputação impecável desmoronaria se alguém soubesse como ele passava suas noites. Senador Ethan Graves, um cruzado público pelos valores familiares, que apertava mãos para as câmeras enquanto se entregava aos pecados que condenava. E outros, um círculo cuidadosamente selecionado de homens que, como sua esposa, estavam confortáveis demais em seu engano. Max deu um sorriso lento, sem humor. Ele tinha toda a munição de que precisava. Ele se moveu rapidamente, deslizando pelas sombras, cuidadoso para não chamar atenção. Conhecia sua própria casa melhor que qualquer um,
Ele a projetara, cada ângulo, cada canto escondido, cada ponto cego. O primeiro passo era simples: energia. Ele alcançou o painel elétrico ao lado da casa, escondido atrás de arbustos bem aparados. Fez alguns ajustes e o controle era seu. A casa permaneceria iluminada até que ele decidisse o contrário. O segundo passo era vigilância. Usando seu celular, ele acessou os feeds de segurança ocultos, câmeras que ele mesmo instalara, escondidas em lugares que nem Sarah conhecia. Eles mostravam tudo: a sala de estar mal iluminada, onde os convidados relaxavam com copos na mão, a cozinha, onde um barman misturava bebidas com precisão effortless, o corredor, onde Sarah se encostava a um batente, rindo suavemente de algo que um dos homens sussurrara em seu ouvido. A mandíbula de Max se apertou. Ainda não, ainda não. Ele deslizou para outra tela, seus feeds de áudio privados. As conversas eram previsíveis, arrogância casual, diversão autoconfiante. Sua esposa dá uma festa e tanto, cara. Ela tem um talento real para manter as coisas discretas. Tem certeza de que ele não vai descobrir? Uma pausa. Então a voz de Sarah, suave como seda, pingando confiança. Ele está ocupado demais com sua vida importante. Confia em mim completamente. Silêncio. Depois risadas. Max exalou lentamente pelo nariz, sem raiva, sem explosão, apenas paciência. Ele passara as últimas horas juntando as peças, garantindo que tudo estivesse pronto. Os arquivos estavam no lugar. Os pecados de cada homem capturados em detalhes nítidos e inegáveis. Imagens, transações, mensagens. Cada mentira que haviam tecido, cada segredo que haviam enterrado. E logo, esses segredos não mais pertenceriam a eles. Mas a verdadeira obra-prima, o golpe perfeito de sua vingança, não era apenas a exposição, era o medo. Um medo real, sufocante, inescapável. Não o medo de perder dinheiro ou status. Isso era simples demais. Não, ele queria que sentissem algo mais profundo. O tipo de medo que rasgava o peito e fazia um homem questionar tudo. O tipo que transformava risadas em silêncio. E assim, ele havia planejado seu jogo. Ele verificou o relógio. 10 minutos. Lá dentro, eles ainda riam, sem ideia de que sua noite de indulgência logo se tornaria um pesadelo. A casa estava viva com o zumbido baixo de risadas, tilintar de copos e o ritmo suave da música ambiente. A luz das velas tremulava pelos pisos de mármore elegantes, lançando sombras alongadas que dançavam a cada momento que passava. O aroma de colônias e perfumes caros pairava pesado no ar, misturando-se com o leve traço de uísque e champanhe. Sarah, drapejada em um vestido de seda que se agarrava às suas curvas, movia-se pela sala como uma rainha entretendo sua corte. Ela ria, sua mão demorando-se no braço de um homem elegantemente vestido. Sua voz, um sussurro sensual que mal alcançava, além do círculo imediato de convidados. Ninguém notou a tempestade se formando logo além do limiar. Às 11h45 p.m., em ponto, a casa mergulhou na escuridão. Um suspiro agudo cortou o ar, seguido pelo inconfundível som de um copo escorregando da mão de alguém e se estilhaçando contra o chão. Sussurros encheram o vazio, hesitantes e incertos. Então vieram as risadas nervosas, tentativas de dissipar a inquietação que se infiltrava em seus peitos. «Relaxem, é só uma queda de energia», murmurou um homem. Uma mulher deu uma risadinha, sua voz aguda com adrenalina. «Talvez o universo queira que acendamos algumas velas e tornemos isso um pouco mais romântico». A respiração de Sarah ficou presa na garganta. Algo estava errado. Ela pegou o celular, sem sinal. Um segundo depois, os alto-falantes crepitaram, mas em vez de música, uma voz ecoou pela escuridão, suave, controlada e com um toque de ameaça silenciosa. «Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos à verdadeira festa». Sarah congelou. A voz era inconfundível. Max. Uma única tela no centro da sala piscou, ganhando vida. Os convidados se voltaram para ela, confusão estampada em seus rostos. As imagens eram granuladas, mas claras, clipes costurados como um quebra-cabeça. O rosto de Sarah apareceu primeiro, seus lábios formando sorrisos sedutores,
suas mãos roçando braços desconhecidos, sua risada íntima e carregada de intenções. Então a câmera girou para os homens, momentos roubados da noite, sussurros clandestinos, dedos roçando a pele de Sarah, olhares prolongados que carregavam o peso de desejos não ditos. Depois, outro corte, um a um. Os convidados apareceram na tela, mas agora o cenário era diferente. Lobbies de hotéis, cantos sombreados de bares sofisticados, reuniões a portas fechadas. Seus segredos, suas indiscrições, suas traições, expostos para todos verem. Um político cuja carreira inteira fora construída sobre integridade moral, flagrado em um abraço comprometedor. Um empresário casado com uma amante, rindo com um copo de vinho enquanto mandava mensagens para sua esposa desavisada. Um advogado de alto perfil, sussurrando acordos no ouvido de um criminoso conhecido. A sala virou gelo. Alguém xingou em voz baixa. Outro convidado cambaleou para trás, agarrando a borda de uma cadeira como se pudesse ancorá-lo à realidade. O peso da exposição caiu sobre eles como uma avalanche. E então, uma nova imagem. Max, vestido de preto, parado logo fora da porta. A porta da frente se abriu, e lá estava ele. Ele entrou com a calma medida de um homem que segurava todas as cartas do baralho. O coração de Sarah batia forte contra suas costelas. Max, disse ela, sua voz quase um sussurro. Ele levantou a mão. A sala silenciou instantaneamente. Seu olhar varreu a multidão, demorando-se em cada convidado apenas o suficiente para que sentissem o peso de seu conhecimento. Imagino que todos estejam se perguntando o que está acontecendo, disse ele, sua voz equilibrada, quase conversacional. Deixe-me simplificar. Esta noite vocês pensaram que eram intocáveis, que os segredos estavam seguros na escuridão. Ele apontou para a tela, onde as evidências condenatórias rodavam novamente. Mas a questão da escuridão, ele deu um passo lento à frente. É que ela nunca permanece assim por muito tempo. Um homem perto do bar engoliu em seco. O que você quer? Sua voz estava tensa, com medo mal disfarçado. Max sorriu. Oh, eu já tenho o que quero. Vocês, por outro lado, têm muito a perder. Um frisson de pavor passou pela sala. Vejam, continuou ele, seu tom quase pensativo. Não vim aqui para lutar. Não vim para gritar ou dar socos, não. Isso seria fácil demais. Em vez disso, vim mostrar a vocês o que é o verdadeiro poder. As portas atrás dele rangeram, abrindo-se novamente. Um homem de terno entrou, carregando uma maleta. Ele assentiu uma vez para Max antes de colocá-la sobre a mesa. Dentro desta maleta estão arquivos, documentos, capturas de tela, evidências que, se enviadas aos lugares certos, garantirão que cada um de vocês seja lembrado por algo muito pior do que sucesso. A respiração de Sarah falhou. Max, por favor, podemos conversar? Conversar? Ele se virou para ela, seus olhos frios e irreconhecíveis. Como você conversou com eles? Como você mentiu para mim? Seus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Max deixou o silêncio se prolongar antes de continuar. Mas não sou um monstro, disse ele. Estou dando a todos vocês uma escolha. Podem sair daqui esta noite e fingir que nada disso aconteceu. Viver com o conhecimento de que, a qualquer momento, eu posso apertar enviar e virar seus mundos de cabeça para baixo, ou... Ele deixou a implicação pairar no ar. O peso do ultimato era sufocante. Os convidados trocaram olhares de pânico, alguns já se aproximando da porta, enquanto outros permaneciam congelados, suas mentes correndo por cenários de controle de danos. Max exalou lentamente. Não há necessidade de decidir agora, tenho tempo, e vocês também, pelo menos por enquanto. Com isso, ele girou nos calcanhares e caminhou em direção à porta, seu silêncio mais aterrorizante do que qualquer explosão poderia ter sido. A noite havia terminado, mas para eles, o pesadelo estava apenas começando. Um silêncio sufocante dominava a sala mal iluminada. A luz trêmula da grande tela pintava sombras fantasmagóricas nos rostos aterrorizados dos convidados. Cada imagem que piscava diante de seus olhos desvendava seus pecados ocultos,
Mensagens privadas, reuniões secretas, fotografias condenatórias. A verdade estava exposta, crua e implacável. Um suspiro agudo quebrou a quietude. O político James Whitmore, campeão dos valores familiares, estava congelado, seu rosto pálido, sua vida cuidadosamente curada. Sua esposa, sua campanha, sua reputação impecável, agora pendiam por um fio, balançando no vento frio da revelação. Uma maldição estrangulada escapou dos lábios de Robert Langley, um advogado de alto perfil que se orgulhava de sua discrição. Não mais. Seus casos, seus negócios ilícitos, sua teia de enganos, tudo exposto com uma clareza implacável. Seu celular vibrava incessantemente no bolso. Sua esposa vira, a mídia vira, todos tinham visto. Um baque pesado ecoou pela sala. Um dos homens desabara em uma cadeira, suas mãos agarrando a cabeça enquanto murmurava em choque. O peso de sua traição compartilhada os pressionava como um torno de ferro, espremendo cada grama de arrogância, cada traço de sua antiga confiança. E então havia ela, Sarah, no centro de tudo, seu mundo perfeito se despedaçando como vidro estilhaçado. Seu rosto, geralmente composto e encantador, agora era uma máscara de puro horror. Seus lábios tremiam, as palavras lhe faltando. Max? Sua voz era apenas um sussurro, uma súplica desesperada envolta em descrença. Max estava no limiar, sua presença imponente, sua expressão esculpida em pedra. O brilho fraco da tela iluminava a tempestade fermentando em seus olhos, calma, mas impiedosa. Ele deu um passo à frente, seu movimento lento, deliberado, saboreando a tensão que engrossava o ar como uma tempestade se formando antes do raio. Você chama isso de noite de garotas? Sua voz era perigosamente suave, cada sílaba carregando o peso de um trovão. Engraçado, não vejo nenhuma garota aqui, apenas um grupo de homens com suas carreiras, seus casamentos e seus segredos. A sala pulsava com um calor sufocante. Ninguém ousava se mover. Por favor, Sarah arquejou, estendendo a mão para ele, seus dedos bem cuidados tremendo. Deixe-me explicar. Explicar o quê? A voz de Max era afiada como vidro quebrado. Que você mentiu? Que você ficava lá sorrindo para mim todas as manhãs enquanto planejava isso? Seu olhar varreu a sala, seu desgosto palpável. Ou talvez você queira explicar como achou que nunca seria pega. Um soluço estrangulado escapou da garganta dela. Não foi assim. Não foi? Ele inclinou a cabeça, um toque de curiosidade zombeteira em seu tom. Então o que foi, Sarah? Um jogo? Uma emoção? Uma fuga da vida tão chata de uma esposa fiel? Ele deu outro passo mais perto, sua voz baixando, mais fria que antes. Diga-me, por quanto tempo você achou que poderia dançar na beira do precipício antes que o chão desmoronasse sob seus pés? Ela não disse nada, porque não havia nada a dizer. Atrás dela, os outros homens se mexiam desconfortavelmente. Sua bravata havia desaparecido, substituída por puro pânico. Eles não estavam mais preocupados apenas com suas reputações. Estavam encarando o fim de suas vidas cuidadosamente construídas. Max deixou o silêncio se prolongar. Deixou que marinassem em seu próprio medo. Ele podia ver em seus rostos o lento despertar do horror de que isso não era apenas um escândalo, era um acerto de contas. Vocês deveriam estar gratos, disse ele finalmente, sua voz enganosamente calma. Eu poderia ter feito algo muito pior. O significado pairava pesado no ar. Não havia ameaças, nem punhos erguidos, nem acusações gritadas, apenas a verdade dita com uma certeza que enviava um arrepio por cada espinha na sala. Ele exalou lentamente, os últimos resquícios de raiva se dissipando, deixando apenas uma clareza fria. Então, sem outra palavra, Max se virou e caminhou em direção à porta. Para! A voz de Sarah rachou. Seu desespero transborda em ondas. Max, por favor! Ele pausou por um momento, a sala prendeu a respiração. Então, sem se virar, ele falou. Essa foi sua escolha. E com isso ele saiu para a noite, deixando para trás um mundo desmoronando sob o peso de seu próprio engano. A porta fechou com um clique, e dentro, as paredes de suas mentiras finalmente desabaram.
O ar da manhã era fresco, carregando o aroma da chuva que passara na noite. A linha do horizonte da cidade se estendia diante de Max, banhada na luz dourada suave do nascer do sol. Deveria ter sido um dia comum, apenas mais um no ciclo interminável do tempo, mas hoje tudo era diferente. Hoje ele estava livre. Ele sentou em um banco gasto à beira do rio, a mala ao seu lado, um emblema de sua decisão. A alça de couro parecia suave sob seus dedos, mas seu aperto era leve, quase indiferente. Ele não tinha apego real pelo que estava dentro. Eram apenas roupas, apenas pertences. O verdadeiro fardo, o peso invisível que o pressionara por tanto tempo, fora deixado para trás naquela casa, naquela vida, com ela. Seu celular vibrou no banco de madeira. Ele olhou para a tela. Sarah, novamente. Ela ligara a noite toda, mensagem após mensagem. Primeiro com pedidos de desculpas frenéticos, depois súplicas, depois raiva, e agora silêncio, exceto por essa última tentativa desesperada. Max pegou o celular, não para atender, mas para observar a tela por um momento. O nome dela, o mesmo nome que ele uma vez pronunciara com calor, agora parecia estrangeiro, como um fantasma de outra vida, uma que ele não desejava ressuscitar. Ele deixou a chamada tocar até o fim, o zumbido desvanecendo no nada. Ele a imaginou agora, pálida, exausta, provavelmente sentada nas ruínas de seu lar despedaçado. A casa ainda estaria em desordem, os móveis caros, os resquícios de vinho fino e perfume agora manchados pelo fedor da humilhação. Os convidados, seus supostos amigos, haviam fugido em desgraça, suas vidas perfeitas desmoronando em suas mãos. Todos haviam jogado seus jogos nas sombras, confiantes de que seus segredos permaneceriam enterrados. Mas na noite passada, ele derrubara suas ilusões, arrancara suas máscaras e os forçara a enfrentar a verdade. Sem violência, sem explosões, apenas uma revelação fria e calculada, e isso fora suficiente. Rajada forte de vento enviou ondulações pela água, e Max respirou fundo, saboreando o gosto do ar fresco pela primeira vez em muito tempo. Ele se sentia leve. Um anúncio de embarque crepitou pelos alto-falantes atrás dele. Seu voo estava programado para partir em 1 hora. Chega de hesitações, chega de dúvidas. A vida que ele construíra, aquela que ele pensara ser inquebrável, se fora. Mas em seu lugar havia algo muito maior, uma segunda chance. Ele enfiou a mão no bolso do casaco, tirando sua aliança de casamento. O metal estava frio entre seus dedos, opaco sob o sol da manhã. Antes, simbolizava amor, devoção, um laço inquebrável. Agora, não era mais do que uma relíquia de um passado que ele não desejava mais carregar. Sem pensar 2 vezes, ele a jogou no rio. O pequeno respingo mal perturbou a superfície. Mas para Max, foi ensurdecedor. Uma pontuação final silenciosa para um capítulo que não mais lhe pertencia. Ao pegar sua mala e se dirigir à entrada do aeroporto, ele não sentia arrependimento, nem tristeza, apenas o pulsar constante da antecipação pelo que estava por vir. Pela primeira vez em anos, Max Watson não era um homem sobrecarregado pela traição. Era um homem caminhando para o desconhecido em seus próprios termos. E isso, ele percebeu com um sorriso silencioso, era a maior vitória de todas.